Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Ciência Enciclopédia e vamos dar continuidade aqui à resolução de exercícios sobre integrais impróprias. Então, como vimos na primeira aula sobre integrais impróprias, temos três casos de integrais impróprias da primeira espécie. Primeiro caso em que o limite de integração superior é dado por um infinito, e outro caso em que o limite inferior de integração é dado também por infinito, e temos um caso em que ambos limites de integração são dados por infinito, que é o caso à vista. Então, como tratar esse tipo de casos? Então, limites de integração são intervalos, né, nos quais nós estamos a estudar a função integranda. Então, vamos tentar expor por aqui esse intervalo. Neste caso aqui, este intervalo representa todo o intervalo dos números reais. Então, o que temos que fazer aqui, quando temos uma integral imprópria em que os limites de integração, ou em que nos limites de integração a função não é definida, a função não é contínua, temos que achar, no meio desse intervalo, temos que achar um ponto médio nesse intervalo. Ponto médio nesse intervalo não quer dizer realmente que tem que ser a metade desse intervalo, não necessariamente. Um ponto médio, um ponto dentro do intervalo, um ponto no meio do intervalo, não importa. Mas tem que ser um valor nesse intervalo, dentro desse intervalo, no qual a função é definida, no qual a função é contínua. Neste caso, por conveniência, vamos usar aqui o ponto médio, que na verdade nem sabemos bem se é ponto médio, 0. Não sabemos bem porque é ponto médio. Digo isso porque nós não sabemos o que é menos de infinito, nem sabemos o que é mais de infinito. Se casar 0 nem é metade. Mas vamos aqui usar um senso comum e usar o ponto médio que é 0, que será a metade desse intervalo. De menos de infinito até mais de infinito. Até então, né? Ok, prontos. Então, vamos dividir esse intervalo de menos de infinito até mais de infinito em dois intervalos. Vamos estudar a função aqui e a função aqui. Como podem ver, como disse também, que aqui, nesse ponto aqui, a função é definida, a função é contínua. Podemos substituir aqui. A função, neste caso, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Esse é o nosso f de x. Substituindo por 0, aqui teremos 1 sobre 1 mais 0 é 1. Então, a função é contínua nesse ponto. Podemos dividir ou repartir o integral em dois. Primeiro, de menos infinito, está visível? Prontos. De menos infinito até 0, né? D de x, 1 mais x ao quadrado. Mais a segunda parte, que é de 0 até mais infinito. D de x, 1 mais x ao quadrado. Assim pode ser feito para outros tipos de integrais também, por conveniência. Se desejar repartir o teu intervalo de integração em 2 ou em 3 ou em mais, é só fazer assim. Tem de encontrar um ponto dentro do intervalo no qual a função é contínua e assim pode repartir o integral em quantos integrais for conveniente. Neste caso aqui, esses dois casos já podemos resolver, como vimos na aula passada. É só transformar esses integrais impróprios em limites ou introduzi-los em limites. Como neste caso aqui, o limite impróprio é o inferior, colocaremos a. E vamos transformar essa integral imprópria numa integral definida de a até 0. Mais limite. Neste caso aqui temos aqui o limite superior, então será b, tende para mais infinito, integral definida de 0 até b, d de x, 1 mais x ao quadrado. Então, o que teremos aqui? Teremos a limite de a até menos infinito. Esta integral aqui, integral de d de x sobre 1 mais x ao quadrado, isso dá arquitangente de x de a até 0. Mas, deste lado, teremos limite
quando b tende para mais infinito, também de arquitangente de x, isso de 0 a b. Então, deste lado teremos limite quando a tende para menos infinito. Substituindo aqui pelos limites de integração, o que teremos? Teremos arquitangente do limite superior, que é 0, menos arquitangente do limite inferior, que é a, mais limite quando b tende para mais infinito de arquitangente de b menos arquitangente de 0. Então, assim teremos limite quando a tende para menos infinito de quê? Arquitangente de 0 é 0. Aqui também. Então, aqui resta-nos menos arquitangente de a mais limite quando b tende para mais infinito de quê? De arquitangente de b. Substituindo pela tendência, teremos aqui menos arquitangente de menos infinito mais arquitangente de mais infinito. Então, como podemos ver no círculo trigonométrico, a função tangente passa por aqui, aqui também. E como podemos ver, lá mais para cima é mais infinito, mais para baixo é menos infinito. Então, quando temos mais infinito como resultado de tangente, quer dizer que o ângulo aqui abriu-se de 0 e o ângulo está a tentar ser igual ao quê? A 90 graus. Então, teremos como resultado mais infinito se o ângulo for 90 graus. Neste caso, nem exatamente igual, mas quando o ângulo tender a 90 graus. Então, aqui, e teremos menos infinito se o ângulo tender para aqui embaixo, que seria, caminhando já no sentido horário, teríamos menos 90 graus. Então, teremos aqui menos 90 graus. Mas aqui teremos 90 graus. A arquitangente de mais infinito, o ângulo tem que ser 90 graus. A arquitangente de menos infinito, o ângulo tem que ser menos 90 graus. Menos, temos mais. Aqui também temos mais. Isso dá 2 vezes π sobre 2. Isso é π. Então, converge. A função é convergente. Vamos lá resolver aqui mais um caso. Temos aqui este caso. Neste caso aqui também, como podemos ver, é uma integral imprópria. Então vamos colocar dentro do limite. Limite superior, então b. Entende? Neste caso aqui o sinal não foi indicado, então temos que logo perceber que é mais infinito, assim, que é limite superior. Então, mais infinito. A integral já definida de 1 a b, x ao quadrado, x ao cubo, mais 8, d de x. Então, vamos resolver essa integral. Aqui, limite, quando b tende para mais infinito, de 1 a b. Então, como podemos ver aqui, há uma relação entre o numerador e o denominador. Derivando o denominador, obtemos aqui x ao quadrado. Então, vamos tentar colocar esse denominador aqui dentro do diferencial. Porque diferenciando isto, teremos 3x ao quadrado d de x. Esta parte aqui já tínhamos antes, x ao quadrado d de x, 3 não tínhamos, então vamos colocar aqui o fator de correção,
que é 1 sobre 3. E no denominador vamos colocar o que já tinha, que é x ao cubo mais 8. Continuando, teremos aqui esse 1 sobre 3, podemos remover aqui do limite, porque é uma constante. Então já temos aqui, esta integral aqui é uma integral do tipo d de x, x. Assim que o argumento do diferencial é igual ao denominador, então podemos derivar usando essa regra aqui de integração. Podemos integrar usando esta regra de integração, quis eu dizer. Então, integrando, assim teremos o quê? Teremos logaritmo natural de módulo desse denominador. Isso de 1 a b. Então, teremos 1 sobre 3, limite de b tendendo para mais infinito. Substituindo ali pelos limites de integração, teremos limite de b ao cubo mais 8, menos limite de 1 ao cubo mais 8. Então, teremos 1 sobre 3, limite, quando b tende para mais infinito, de quê? Aqui não é limite, é logaritmo natural. Logaritmo natural. Logaritmo natural. Logaritmo natural de b ao cubo de mais 8. Menos, aqui temos logaritmo natural de 1 ao cubo mais 8, que dá 9. Então, teremos 1 sobre 3, limite, quando b tende para mais infinito. Temos aqui uma subtração, uma diferença de logaritmos com a mesma base, que é logaritmo natural. Logaritmo natural, a base é Euler. Então, mantemos o logaritmo e a base e fazemos o quê? Fazemos o quê? Dividimos os logaritmandos. Pronto. Então, daqui é só substituir pela tendência. Temos aqui logaritmo natural de mais infinito ao cubo mais 8 sobre 9. Então, como podemos ver aqui, teremos isso tudo tende para infinito. Então, isso aqui dá infinito. Neste caso, mais infinito. Então, como podemos ver aqui, este integral aqui, impróprio, diverge. Ou esta integral imprópria, diverge. Muito obrigado por terem acompanhado a aula até este momento. Qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, podem deixar nos comentários ou de qualquer outro canal ou de uma outra via. Tchau, tchau. Boas aulas.